Com vocês, eu vou pedir que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 48 e no versículo 11. Ezequiel 48, 11. O Senhor está falando a respeito de uma região, um pedaço de terra à volta do templo. No versículo 10, esse lugar é chamado de região santa dos sacerdotes. E Deus delimita o terreno, qual seria a porção. Ezequiel está falando da reconstrução do templo. Há uma divergência entre escolas de pensamento, se isso era apenas uma referência ao templo que foi construído no período do pós-exílio de Babilônia, né? Para alguns isso é uma referência ainda escatológica, mas o mais importante não é a gente entender o quanto aquilo que Ezequiel falou tem aplicação cronológica, mas para o propósito dessa manhã é a gente entender a mensagem que Deus destacou a respeito dessa região de terra. No versículo 11, o texto sagrado diz assim: será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será região especial dentro da região sagrada, né? Então nós vimos que Deus está falando de uma região santa, mas haveria uma região especial dentro dessa, que era destinada a todos os sacerdotes. E essa região especial, ela seria destinada ao que Deus chamou e classificou aqui de sacerdotes santificados. Você pode repetir isso comigo? Diga: sacerdotes santificados. Agora, curioso de Deus falar de sacerdotes santificados é que quando ele instituiu o sacerdócio através de Arão, e é ali que Deus começa a trabalhar e desenvolver a ideia de um ministério, né? Até Arão nós vemos os ministros aparecerem na Bíblia por si, mas não há ordenação, não há constituição num cargo ou posição ministerial, não existe regras a respeito do exercício de um ofício. É a partir de Arão que Deus regulamenta o ministério, por assim dizer. E Arão deveria vir a público, diz a palavra de Deus lá em Êxodo 28 e 29. Ele deveria vir a público usando não só aquela indumentária, a estola sacerdotal e todos aqueles aparatos que o livro de Êxodo descreve, mas ele deveria também usar uma mitra, que era o símbolo da sua autoridade, um turbante. E a Bíblia diz na testa, amarrando e firmando o turbante, haveria o que a Bíblia chama de uma coroa sagrada, uma lâmina de ouro com a inscrição santidade ao Senhor. Então eu estou dizendo que curioso é Deus falar de um grupo de sacerdotes que seja chamado de sacerdote santificado, quando na verdade todos deveriam ser santos ao Senhor, todos deveriam manifestar santidade ao Senhor. No entanto, nesse período do exílio de Babilônia, nós vemos que não só a nação de Israel se desviou, não só a nação de Israel chegou no clímax, no auge da sua apostasia, mas a maioria dos levitas, mesmo os sacerdotes, também se desviaram do Senhor. E aqui Deus está dizendo: os sacerdotes vão ter uma área santa, mas dentro dessa área santa vai ter uma especial. E Deus diz: essa será para os sacerdotes santificados. Quem Deus classificou como mais santo que os demais? E diz assim: para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Embora todos devessem ser santos, nem todos obedeceram a norma pré-estabelecida por Deus. E agora Deus está dizendo: aqueles que me trataram de uma forma distinta, aqueles que andaram na minha palavra, aqueles que honraram os meus preceitos, esses também serão por mim honrados. Eu tenho para eles uma herança especial. E é por causa da declaração de Deus, dessa herança especial para esses sacerdotes santificados, que
que eu quero dar como tema da mensagem que eu vou compartilhar com vocês essa manhã: a herança dos santificados. Há uma herança para aqueles que se santificam, há uma herança para aqueles que honram a Deus com a sua forma de viver. E quando nós entendemos isso, isso não nos remete apenas à ideia de aguardar uma recompensa, mas de cumprir com a nossa obrigação. Porque o texto diz que eles cumpriram o seu dever. Em outras palavras, eles não fizeram nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Então, eu não quero apenas trabalhar a ideia de que há uma recompensa e uma herança, mas eu quero também trabalhar a ideia de que há um dever a ser cumprido. E obviamente Deus decidiu nos recompensar por tão somente, por única e exclusivamente cumprir o dever. Mas quando a gente vive isso, a gente nem deveria se orgulhar. Eu penso que a gente deveria estar lá naquela condição que Jesus falou do servo inútil. Vocês fizeram somente aquilo que tinha que ser feito. Mas também não podemos negar que Deus aponta e destaca uma herança. Mas para que a gente entenda a herança dos santificados, a gente tem que entender quem eram esses sacerdotes que se destacaram dos demais. A Bíblia chama de os filhos de Zadok. Essa palavra aqui, traduzida como filho, ela poderia ter sido traduzida também, não necessariamente pelo significado etimológico, a raiz da palavra, mas o sentido. Ela poderia ter sido traduzida como os descendentes de Zadok, a linhagem de Zadok. Por exemplo, quando Jesus é chamado de filho de Davi, nós sabemos que na verdade Davi não era bem seu pai, era um ancestral, mas a classificação filho de Davi está reconhecendo ele como sendo da linhagem, da descendência de Davi. Da mesma forma, quando a Bíblia está falando dos filhos de Zadok, não está falando daqueles primeiros que Zadok gerou. Na verdade, nós vamos fazer uma viagem, uma jornada pela Bíblia, não apenas aos dias de Zadok, mas em alguns momentos nós vamos voltar até um pouquinho antes de Zadok, para que a gente consiga entender quem é esse grupo, como ele se formou, como ele chegou nesse lugar de trazer tanta alegria e satisfação ao coração de Deus. Então, eu vou tentar usar na mensagem de hoje um estilo de exposição e comunicação que eu gosto, quando de vez em quando encontro isso num filme bem feito, né? Não é toda hora que dá para ter o entretenimento de um filme, e não é todo filme que a gente gosta, mas de vez em quando eu gosto quando começa um filme com a cena que te chama a atenção e de repente para, né? Você quer saber onde vai dar, aquilo para, e diz tanto tempo antes: o que eles estão fazendo com você? Essa é a cena final. Mas antes de você saber o verdadeiro desfecho, vamos entender como é que as coisas chegaram aqui. Então, eu estou começando a mensagem da cena final, Deus recompensando os filhos de Zadok. Mas agora, você imagina a legenda aí tanto tempo antes, e nós vamos voltar lá no início da construção dessa história. Então, eu preciso que você permaneça comigo, né? Que você me acompanhe, porque nós vamos montar junto um quebra-cabeça. Nós vamos voltar num período de tempo, o tempo suficiente para explicar algumas coisas, e depois nós vamos voltar cada vez mais para explicar a explicação que foi dada primeiro. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir me acompanhar. Eu não vou ficar dando data, mas é assim que nós vamos trabalhar nessa manhã, ok? Então, para que a gente entenda quem são os filhos de Zadok, ou essa linhagem, vamos lá para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, e vamos começar a leitura no versículo 27. A palavra de Deus diz: veio um homem de Deus a Eli, ele disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel:
Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Você pode repetir isso comigo? Diga: sacerdote fiel. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo tudo que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa firme. Uma outra versão diz uma casa estável, uma outra ainda diz uma casa duradoura. Edificar-lhe-ei uma casa firme, e andará ele diante do meu ungido para sempre. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas alguns dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Esse texto é muito importante na construção que nós vamos fazer. Eu sei que ele é um pouco extenso, mas ele nos fala de Deus anunciando uma palavra de juízo contra o sacerdote Eli. O sacerdote Eli é quem estava à frente da casa de Deus nos dias do profeta Samuel. Foi nos dias de Eli que Samuel é entregue por sua mãe Ana para crescer no templo do Senhor e servir ao Senhor. E Eli está recebendo uma palavra de juízo, quando logo no início o Senhor está dizendo para ele, a respeito do pai. Ele diz assim: eu dei à casa de teu pai as ofertas queimadas. Deus está falando a respeito de Arão, porque Eli, como todos os sacerdotes ao longo da história, eram da linhagem de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, e era somente seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, só a sua linhagem que poderia servir no ministério sacerdotal ou no ofício do sacerdote. Então Eli, obviamente, é da linhagem de Arão. E o Senhor está dizendo: eu dei à casa de teu pai as minhas ofertas queimadas. Mas Deus fala para Eli: mas eu vou arrancar o seu braço da casa do seu pai. O que é a expressão arrancar o braço? O Senhor está dizendo: dessa linhagem que vem descendo de Arão, a partir de você tem um braço, que é a sua linhagem. Todos da sua linhagem são de Arão, mas de baixo para você, esse segmento, o Senhor diz: eu vou arrancá-lo todo da casa de seu pai. O que é que Deus está dizendo? Nenhum dos seus descendentes ele vai permanecer no ministério. A declaração de Deus é muito clara e específica. No versículo 30 o Senhor diz: eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos, diz o Senhor. E o Senhor está dizendo: vocês não têm manifestado honra alguma para comigo. Os filhos de Eli haviam se corrompido. A Bíblia diz que eles roubavam das ofertas muito mais do que a parte que lhes cabia. A Bíblia diz que eles se prostituíam à porta do templo. E Deus está de uma maneira muito clara falando com Eli: porque você não os repreendeu. A Bíblia nem é clara se Eli chegou a fazer algumas dessas coisas, mas porque ele silencia, porque ele permanece como um verdadeiro cúmplice do pecado dos filhos. Deus está dizendo: você não serve para o ofício que eu designei. Então uma palavra de juízo é anunciada. Nessa palavra Deus começa a falar de coisas que iriam acontecer imediatamente. E diz: vai começar de um sinal. Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, vão morrer no mesmo dia. E o relato disso está em 1 Samuel capítulo 4, não demorou. Numa das batalhas de Israel contra os filisteus, eles decidem levar a arca da aliança para o campo de batalha, achando que ela seria uma espécie de amuleto, uma espécie de talismã que os protegeria. A arca foi tomada e os sacerdotes que a carregavam foram executados. Quando chega a notícia para Eli de que a arca foi tomada, e não apenas de que seus filhos morreram, porque isso ele já sabia que ia acontecer, mas quando ele tem a notícia específica de que a arca foi tomada, a Bíblia diz que ele de susto caiu da cadeira onde estava
e por ser velho e pesado, quebrou o pescoço e morreu. Nesse instante a morte se instala na casa de Eli. Não apenas seus filhos morreram no mesmo dia, ele teve o sinal, ele próprio cai da cadeira e morre. A Bíblia diz que uma das suas noras estava grávida e com choque da notícia da perda do marido, da perda da arca, ela entra em trabalho de parto e na hora de dar à luz, ela também morre. Então a morte e o juízo agora se instala nessa família. Mas Deus não falou de apenas os filhos de Eli morrerem. Deus não falou apenas de arrancar o próprio Eli de lá. O Senhor disse que arrancaria toda a linhagem, toda a descendência. E muitas vezes, porque isso começa já lá no capítulo 22, a gente não percebe que o que o livro de Samuel está descrevendo é o cumprimento dessa palavra. Avança comigo, para a gente ver o que é que aconteceu em 1 Samuel, no capítulo 22. E quando você localiza o texto, nós vamos começar no versículo 16. Eu quero que você lembre do pano de fundo. Davi, quando foge de Saul, ele passa pelo sacerdote Aimeleque na casa de Deus. Aimeleque consulta ao Senhor em favor de Davi, faz provisões para a viagem, entregando os pães da proposição, entrega a ele a espada de Golias, que estava guardada como uma espécie de troféu na casa de Deus, porque Davi fugiu às pressas e saiu sem comida, sem provisão de viagem, desarmado. E a Bíblia diz que um certo edomita, um tal de Doeg, né? A Bíblia diz que ele, servo de Saul, estava lá no dia e viu tudo. Capítulo 22 começa com Saul dando aperto nos seus oficiais. Ele diz: nenhum de vocês vai me fazer saber o paradeiro de Davi, eu sou sempre o último a saber as coisas. Meu filho fez aliança com Davi, nenhum de vocês me fala. E aí ele começa a fazer as ameaças. Vocês acham que quando Davi assumir o trono, vocês vão ficar nos cargos de confiança? Vocês acham que ele vai dar a vocês as vinhas que eu dei, a posição, o sustento? E de repente a turma começa a se tocar que vão de fato perder os privilégios. E o próprio Doeg é o primeiro a dar com a língua nos dentes. Ele diz: olha, eu vi Davi consultando ao Senhor e o sacerdote Aimeleque ajudando ele quando ele saiu de viagem. E o rei Saul manda chamar Aimeleque. Quando Aimeleque chega, Saul acusa ele de estar de mãos dadas, associado a Davi. Aimeleque se defende. Aimeleque está falando a verdade, nós sabemos disso. Ele diz: eu não estou sabendo de nada que está acontecendo entre vocês. O homem é o capitão dos seus exércitos que guerreia as suas guerras. É genro do rei, casado com a sua filha. Como eu poderia suspeitar que você e ele estão com problema? Mas o rei não deu crédito à defesa de Aimeleque. E a sentença vem no versículo 16. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Verso 18. Então disse o rei a Doeg, o mesmo que tinha presenciado: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Pensa na chacina. 85 sacerdotes, 85 ministros do Senhor, 85 homens de Deus friamente executados. Verso 19. Não bastasse essa primeira chacina, vem uma muito maior. Também a Nob, cidade desses sacerdotes. Você vai ver na Bíblia que algumas cidades foram distribuídas à tribo de Levi, e os levitas, em especial os sacerdotes, eles se concentravam em determinadas cidades. E Nob era uma dessas cidades sacerdotais, né? Era o lugar onde sacerdotes moravam e viviam juntos. O texto diz também: a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada. Homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Saul, enlouquecido, de uma forma assim absurda, ele manda executar uma cidade sacerdotal inteira. Todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais. Ele diz: não vai sobrar ou sobreviver nada. Versículo 20 diz: porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Dá para apelidá-lo de o último dos moicanos. Ele é literalmente o único sobrevivente de uma linhagem inteira. O texto diz: ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então disse Davi a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg o edomita não deixaria de o dizer a Saul: eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai.
Davi se sente culpado. Davi dá acolhida para esse menino, porque agora pesa sobre ele. Ele diz: eu tinha que ter deduzido isso. Mas Davi, irmãos, não foi a causa da morte de todas as pessoas da casa, né, do pai de Abiatar. Quem foi a causa? Eli e seus filhos, lá atrás, quando tiveram uma postura de infidelidade ao Senhor e foram descartados pelo Senhor, e uma palavra de juízo foi anunciada. É verdade que o Saul volta e meia ficava meio endemoniado, e pode ser que nesse momento não foi algo tão diferente. Mas se o inimigo teve espaço de agir, foi porque houve um juízo de Deus, determinado por Deus, que permitiu que essas coisas acontecessem. Agora, Abiatar, durante todos os dias de Davi, tem a proteção de Davi. Ninguém chega perto em Abiatar, ninguém toca Abiatar, e nós temos um descendente de Eli, que ainda permanece vivo. Mas, no final do reinado de Davi, e durante os dias de Davi, 2 sacerdotes aparecem, carregando a arca, carregando a estola sacerdotal, invocando ao Senhor. Você não consegue distinguir quem lidera. Não dá para olhar para aquele papel que a Bíblia define do sumo sacerdote, o que lidera todos os outros sacerdotes. Porque ao lado de Davi tem 2, Abiatar e Zadok, que o tempo todo eles estão caminhando juntos e a gente não vê distinção nenhuma. Agora, no final do reinado de Davi, e é assim que começa o primeiro livro de Reis descrevendo isso, há uma tentativa de usurpar o trono que havia sido prometido a Salomão. Davi já está velho, acamado, e uma conspiração começa. Tem o apoio de Joabe, capitão do exército, que era a força política. Tem o apoio de Abiatar, sacerdote, que era a força religiosa, vamos assim dizer. E Adonias, que era um dos irmãos mais velhos, um dos filhos mais velhos. Talvez por essa questão do direito de primogenitura, ele tenta vindicar o trono para si, e a conspiração começa. O profeta Natan fica sabendo e vai intervir diante de Davi. Zadok, Benaia, vários outros apoiaram Davi e a escolha de Davi, porque eles entendiam que era o conselho do Senhor. E aquela conspiração foi desfeita e o trono foi dado a Salomão. Salomão assume, olha para o seu irmão Adonias e ele diz para ele: o dia que você pisar fora da linha, eu acabo com a sua raça. Eu acho que gentilmente foi a forma de Salomão dizer: eu não vou dar outro desgosto para o papai, além do que você já deu dessa tentativa de conspiração. Mas daqui uns dias papai vai embora. E daqui uns dias, se você pisar na bola, eu vou resolver as coisas com você. Não só do que você vier fazer, eu vou somar a sua mancada nova com a sua mancada velha, e eu acabo com a sua raça. E a Bíblia não diz exatamente quanto tempo se passou, mas não me parece ter demorado. Adonias aprontou a dele, e Salomão manda executá-lo. Quando se soube que Salomão mandou executar Adonias, todo mundo que está metido na conspiração sabe que a nova mancada é só desculpa para resolver a velha. Então Joabe, que apoiou a conspiração, ele corre para o altar e agarra nos chifres do altar, nas pontas do altar. Era o maior clamor por misericórdia que alguém poderia expressar, não só ao rei, mas ao próprio Deus. Salomão manda arrancá-lo do altar e manda executá-lo sem piedade. E aí quem era o próximo da lista? Abiatar, o último da linhagem de Davi. Então vai comigo para 1º livro de Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, verso 26 e 27. Agora é a conversa de Salomão com Abiatar. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Salomão está dizendo: você de todos na conspiração é o único que não vai morrer. Mas o texto diz assim: expulsou pois Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor. Agora observe: cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Quando que a palavra contra Eli se cumpriu? No dia que Eli e os seus filhos morreram? Não, ali ela só começou a cumprir. No dia em que Nob, cidade sacerdotal, foi toda executada? Não, ali ela continuava a se cumprir. Mas quando ela finalmente se cumpre, no sentido de dizer agora acabou, o assunto
está encerrada, a fatura está liquidada. Foi no dia que o último dos descendentes da casa de Eli, que era Abiatar, foi expulso do ministério. Então nós precisamos entender que algo está acontecendo nesse dia, mas Deus não prometeu só expulsar a linhagem de Eli. No verso 35 de 1 Samuel 2 nós lemos, Deus diz: então, quando eu tiver acabado com a sua linhagem, arrancar todo mundo do ministério, então, Deus está dizendo, isso só vai acontecer no final. Deus diz: levantarei para mim um sacerdote fiel. Levantarei aquilo que você não foi, Eli, um sacerdote fiel. Quem é o sacerdote levantado quando Abiatar é expulso? Zadok. Que durante os dias que Abiatar está em vida, os dois lideram. Mas quando Abiatar definitivamente foi expulso, Zadok passa a liderar o sacerdócio nos dias de Salomão. Interessante que o próprio nome Zadok significa justo. E o que nós percebemos é que não só Zadok foi fiel ao Senhor em todos os seus dias, mas quando a nação de Israel chega no auge da apostasia, a linhagem de Zadok, a casa de Zadok, os filhos de Zadok continuam andando no mesmo padrão de fidelidade determinado pelo pai. A Bíblia diz que quando todo mundo se corrompeu, eles permaneceram firmes. Irmão, algo que eu tenho entendido, e eu espero que a liderança brasileira entenda, abrace isso. Não é porque todo mundo está fazendo algo errado que o errado virou certo. O errado continua sendo errado e o certo continua sendo certo. Mesmo se a maioria das pessoas estiverem fazendo o errado não virou certo. E esse grupo se posiciona. Eles têm uma atitude de quem diz: não importa se todo mundo está se corrompendo, nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. E essa casa de Zadok, são esses filhos de Zadok que lá na frente estão sendo honrados. Agora olha o que Deus diz: levantarei um sacerdote fiel. E Deus diz: e lhe edificarei uma casa firme, uma casa estável. O que Deus está dizendo? Eu nunca quis uma pessoa que apenas fosse fiel a mim nos seus dias, na sua geração e só. Deus está dizendo: o que eu queria era que alguém não só fosse fiel na sua geração, mas transmitisse esse DNA de compromisso, esse DNA de fidelidade, esse DNA de santidade e seriedade à sua linhagem, para que geração após geração o mesmo padrão, o mesmo DNA fosse reproduzido. E nós vemos que isso se cumpriu em Zadok. A maior prova não é só que Zadok não errou e não falhou com Deus, é que gerações, séculos e séculos depois, gerações dessa linhagem continuam sendo fiéis ao Senhor, a ponto de Deus dizer: não tem mais ninguém sério no ministério a não ser a linhagem de Zadok. Por que eu quero falar dessa herança para os santificados? Porque eu quero falar dessa linhagem que permaneceu. Porque na verdade, quando a gente entende o que Deus está falando sobre eles, nós vamos entender na verdade um padrão bíblico a respeito do que Deus sempre esperou dos sacerdotes. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o padrão agora, nós já definimos o que é, quem era o sacerdote fiel, que era Zadok. Nós já mostramos biblicamente que Deus conseguiu essa casa estável, essa casa firme, a ponto de lá na frente, no maior período de apostasia, eles ainda estarem demonstrando seriedade. Mas para que você entenda o padrão do que Deus queria ao falar sobre levantar esse sacerdote fiel, então agora nós vamos voltar um pouco mais no tempo. Acompanhe a cronologia e vá comigo lá para Números 25. Números 25. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E para você entender Números 25, é importante lembrar que os capítulos anteriores, do 22 ao 24, falam a respeito de Balaão. Balaque, rei dos Moabitas, contrata essa figura mística, misteriosa que é Balaão. Balaque diz para ele: eu sei que quem você abençoar será abençoado, quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Tem horas que a gente olha para Balaão e ele tem cara de profeta. Tem hora que você olha para ele, ele tem cara de um feiticeiro. É uma figura misteriosa, vamos assim dizer na Bíblia. E o Balaque contrata ele por uma alta quantia de dinheiro para amaldiçoar a nação de Israel. Mas ele tenta 4 vezes, em 4 lugares distintos. E cada vez que ele tenta amaldiçoar, Deus converte a maldição em bênção. Ele próprio, pelo Espírito de Deus,
quando está tentando amaldiçoar, é levado pelo Espírito de Deus a dizer: contra Israel não vale encantamento, né? Ele percebe que ele não consegue lançar nenhum encantamento. Balaque vai ficando cada vez mais bravo com Balaão. Eu estou te pagando para amaldiçoar, você está abençoando, você não vai ver a cor da grana, você não vai receber a recompensa. E o Novo Testamento diz que Balaão amou o prêmio da injustiça. Ele queria aquela recompensa, mas ele sabe que quem está protegendo a nação de Israel é nada mais, nada menos do que a maior força do universo, o próprio Deus. Ele sabe que aquele é um muro intransponível, ele sabe que aquela é uma força invencível. E eu imagino ele dizendo para Balaque: velho, não tem jeito de tocar nessa turma. Balaque dizendo: vai perder a grana. Eu falei: deixa eu pensar um pouquinho. E daqui a pouco Balaão volta com uma ideia brilhante, brilhantemente satânica, porém brilhante. Ele diz: dá para reverter o jogo. Imagina o Balaque dizendo: mas você disse que quem está protegendo eles é a maior força do mundo. Ele falou: e é isso que nós vamos usar. Nenhum ataque vai prevalecer contra a maior força do mundo. Então eu acho que seria inteligente a gente tentar fazer que o Deus que é aliado e os protege se transforme em inimigo. Porque se Deus for de aliado a inimigo, aí nós vamos ter a maior força do universo, não a favor deles, mas contra eles. Imagina o Balaque dizendo: você está maluco, esse povo é o povo de Deus. Por que razão Deus ia deixar de ser aliado para virar inimigo? Ele disse: se a gente conseguir que eles sejam infiéis ao Senhor, a coisa vai virar. O livro do Apocalipse nos mostra de Jesus falando do conselho de Balaão. É só em Números 31:16 que a gente vai entender que esse episódio de Números 25 foi conselho de Balaão. A Bíblia só vai explicar isso depois. Mas lá na frente o próprio Jesus destaca o conselho de Balaão, porque esse conselho, irmão, foi o caminho da derrota de Israel. Então Balaão diz o seguinte para Balaque: envia as mulheres do seu povo a seduzir os homens de Israel no arraial deles. E quando elas conseguirem seduzir os homens, o que elas vão oferecer em troca dos préstimos sexuais não vai ser uma cobrança comum ou padrão de uma prostituição qualquer. Elas não vão cobrar dinheiro. Elas vão exigir que os israelitas apenas se curvem diante dos deuses delas. Aqueles mão de vaca vão achar a proposta ainda mais interessante e vão ser seduzidos em duas áreas. Vão achar que estão se entregando aos prazeres carnais e ainda economizando dinheiro, e com isso nós vamos praticar prostituição dobrada, natural e espiritual, porque a gente faz com que eles se corrompam na prostituição natural, mas também que eles adorem um outro Deus, e vai acender a ira de Deus contra eles. Dito e feito, essa é a história de Números 25. Vamos ler. Versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão. Então, Finéias é filho de Eleazar, que é um dos filhos de Arão. Finéias é neto de Arão. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após um homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou-me a ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Deixa eu fazer uma pausa aqui antes de continuar. Parece duro o que Finéias fez? Não só parece, foi. Ele passa a mão numa lança para executar aqueles dois. Mas sabe o que Deus está dizendo? Se ele não tivesse executado aqueles dois, toda
a nação iria perecer. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o dano do pecado. Às vezes a gente olha para alguém pecando e diz, problema dele. Não, o pecado de Acã nunca é problema só dele, é problema de todo mundo. E porque nós muitas vezes não entendemos a visão corporativa, nós vamos nos tornando tolerantes com o pecado. Deus está aplaudindo Finéias, porque Ele está dizendo, com a sua atitude, você salvou o resto, os demais. É com isso em mente que nós temos que entender que o Novo Testamento, mesmo no tempo da graça, fala de disciplina. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, vocês estão ainda ensoberbecidos, inchados, e sequer arrancaram do meio de vocês quem tamanho ultraje praticou. O que ele está dizendo? Esse camarada que pecou essa barbaridade toda, não foi excluído do meio de vocês? A Bíblia diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando você deixa uma laranja podre na caixa, você vai perder a caixa toda. Nós precisamos entender, porque tem muita gente confundindo o tempo da graça do Novo Testamento com ausência de juízo, ausência de disciplina, e isso não condiz com a doutrina bíblica. O próprio Jesus, ensinando para o novo tempo, disse, se o teu irmão pecar contra você, você vai lá, você e ele sozinho, repreende ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. E se não ouvir, volta a repreender de novo, dessa vez na frente de testemunhas, para provar que ele não está dando ouvidos. Se ele ouvir as testemunhas, ganhou o seu irmão. Se não ouvir, leva para a igreja. Agora não são 2 ou 3 testemunhas, vai ser um monte de testemunhas. Se ouvir, ganhou o seu irmão. E se não ouvir, considera gentil e publicano. Jesus está dizendo, desliga do meio de vocês. Porque pecado não resolvido, irmão, deixa de ser problema de um e vira problema de todo mundo. Nós precisamos entender que o Novo Testamento não mudou esse padrão. Em 1 Coríntios 5, Paulo pega esse camarada que a igreja de Corinto deveria ter excluído, e ele diz, reunidos vós e o meu espírito em nome do Senhor Jesus, seja esse fulano entregue a Satanás para a destruição da carne. Juízo. Por quê? Porque o pecado sempre foi algo sério, mais sério do que a gente consegue mensurar. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos versículos 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou-me a ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo, isso é Deus falando, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Diga comigo, aliança. Versículo 13. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Eu lhe dou a minha aliança do sacerdócio perpétuo. Primeira declaração é minha aliança de paz. A palavra ali traduzida paz é a conhecida palavra hebraica shalom. Ela fala não só de paz, mas de saúde, de bem-estar, de totalidade, de segurança. Deus está dizendo, pensa num camarada que está seguro no ministério, é esse. Pense em alguém que eu tenho uma aliança que garante agora a segurança dele. A gente fala muito de estabilidade no emprego quando se trata do funcionalismo público. E tem gente que se esforça para passar no concurso porque ele quer estabilidade. Ele não quer correr o risco de algum momento da sua carreira perder o emprego e se ver fora do mercado de trabalho. Irmão, deixa eu te dizer, no ministério existe um lugar de estabilidade que se entra, não com concurso, mas com uma aliança que Deus firma, quando encontra em nós o quê? O seu zelo de santidade. Um posicionamento firme contra o pecado. Agora Deus está dizendo, eu fiz a aliança do sacerdócio perpétuo. O que é que Deus está querendo dizer? Que Finéias nunca ia morrer e ficar sacerdote para sempre? Não. Deus está dizendo que a sua linhagem jamais sairia do ministério. A continuidade, as próximas gerações, porque Deus nunca pensa em termos de uma única pessoa. Deus pensa em continuidade geracional. O tempo todo na Bíblia, Abraão, você e a sua linhagem vão abençoar todas as famílias da terra. Arão, você e a sua linhagem permanecem no sacerdócio. Finéias, só por ser descendente de Arão, já tinha a bênção de continuar no sacerdócio. Mas agora é como se Deus dissesse, dentro da linhagem de Arão, eu achei algo ou alguém especial, para dar continuidade ao padrão ministerial que eu sempre esperei, aquilo que eu sempre quis, aquilo que eu sempre esperei dos meus ministros.
É importante que eu e você possamos entender essa verdade. Por quê? Deus não estava dizendo, você lembra que Arão tinha 4 filhos. Levítico 10 diz que 2 deles levaram fogo estranho perante o Senhor e morreram. Sobraram 2. Quem eram os 2 filhos de Arão? Eleazar e Itamar. Finéias, com quem Deus fez aliança do sacerdócio perpétuo, era descendente ou filho de Eleazar. Isso não significava que só ele, Finéias e a sua linhagem estariam no sacerdócio. Todos os demais filhos de Arão continuam no sacerdócio. Aliás, a melhor forma de provar isso é quando a gente vai estudar a linhagem de Eli. Em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 3, se você estiver anotando, e em 1 Crônicas, no capítulo 24, no versículo 3, você vai descobrir que o próprio Aimeleque, que foi executado, é da linhagem de Eli. Só quando você sobe a leitura da linhagem de Eli, você vai descobrir que Eli era descendente de Itamar, o outro filho de Arão. Então, muito tempo depois, a linhagem de Arão, por meio de Itamar e não só de Eleazar, continua no ministério. Deus não estava dando um direito exclusivo para Finéias, mas Deus estava dizendo, você é uma ramificação, dentro da ramificação, com quem eu posso contar. E quando a casa de Eli é removida, e Zadok é introduzido, deduza você, para não dizer adivinhe, deduza você, de que linhagem Zadok foi tirado. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 6, dos versículos 49 a 53, a gente descobre que esse sacerdote fiel, de quem Deus ia edificar uma casa estável, ele é nada mais, nada menos do que descendente de Finéias. Zadok era da linhagem de Finéias. Quando Eli falhou, Deus, que está olhando tudo lá de cima, diz, eu vou voltar ao plano original. Eu vou voltar à ramificação dentro da ramificação. Eu vou voltar àquela linhagem com quem eu fiz um sacerdócio perpétuo. Eu vou voltar naqueles que nunca se corromperam. E Deus agora levanta Zadok, que já é da linhagem de Finéias, e que vai continuar não só gerando pessoas que estão na aliança do sacerdócio perpétuo, mas estão por causa de um único fator, que era o seu compromisso. Quando você chega em Esdras, o grande sacerdote reformador do período pós-exílio de Babilônia, e você vai ler em Esdras capítulo 7, de 1 a 5, de quem Esdras era descendente, você descobre que Esdras é da linhagem de Zadok, que era da linhagem de Finéias. Deus disse, só tem um jeito de corrigir o plano, eu vou voltar naquela ramificação em que eu encontrei um compromisso distinto dos demais. Quando a gente entende o que é essa casa firme que Deus vem falando, naquela visão de nós vamos terminar daqui a pouco, de Deus falando dos filhos de Zadok, nós percebemos que isso é algo que Deus vinha tentando construir ao longo de toda a Bíblia. Agora, nós vamos voltar um pouquinho na história, ainda antes de Finéias, para entender outra verdade. Então nós estamos contando a história de trás para frente, ok? Os filhos de Zadok no período pós-exílio Babilônia. Voltamos séculos e séculos antes, né, lá em 1 Samuel, para falar de como essa casa foi separada. Voltamos no tempo para entender que a partir da aliança com Finéias, que Deus está construindo algo. Mas agora eu quero voltar ainda mais no tempo, para que você entenda de onde foi que Finéias tirou a ideia de que ele tinha que passar a mão naquela lança e executar quem estava brincando com o pecado e escarnecendo de Deus. E ao voltar mais ainda no tempo para mostrar essa origem, eu vou passar para um segundo ponto. O primeiro foi entender a promessa da casa firme, mas o meu segundo ponto agora é o que leva alguém a ser estabelecido por Deus no ministério e o que leva alguém a ser removido do ministério pelo próprio Deus. Estabelecido ou removido do ministério tem um ponto em comum. 1 aos Coríntios capítulo 4, Paulo escreve e diz, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Eu quero te mostrar que quando Deus encontra fidelidade, ele encontrou aquilo que ele espera para estabelecer alguém no ministério. Mas quando ele encontra infidelidade em vez de fidelidade, esse é o motivo para que alguém seja retirado do ministério. Você já parou para se perguntar por que a tribo de Levi foi separada para o ministério? Há um momento específico que Deus os separa,
mas isso não tinha sido anunciado antes. Quando Deus tirou a nação de Israel do Egito e os leva até o Monte Sinai, onde Ele começa a dar os mandamentos, o que é que Deus falou? Lá no Sinai o Senhor diz: eu vou fazer de vocês um reino sacerdotal. O que é que Deus está dizendo? Eu quero um reino, uma nação inteira de sacerdotes. Quando Pedro, em 1 de Pedro 2,9, está falando de nós, ele usa as mesmas palavras da igreja, ele usa as mesmas palavras que Deus usou lá em Êxodo 19 no Sinai. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim como uma das verdades que defendemos a respeito da igreja, e essa bandeira foi levantada com muita força desde a ocasião da reforma, já há 500 anos, é o sacerdócio universal do crente. Sacerdote, na perspectiva evangélica, nunca é só o pastor ou o pregador. Todos foram chamados para ser sacerdotes. Isso é um ponto comum dos protestantes e da reforma. Agora, lá atrás, esse era o mesmo plano e o mesmo projeto que Deus tinha. Deus não queria uma tribo sacerdotal, Deus queria uma nação sacerdotal. Agora, porque uma tribo foi separada para o sacerdócio quando Ele queria toda a nação? Há um momento na Bíblia onde isso é definido. Em Deuteronômio, no capítulo 10 e no versículo 8, se você for rápido de endereço, abra lá comigo. Moisés fala de um tempo específico quando isso aconteceu. O texto diz assim: por esse mesmo tempo, separou o Senhor a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Nesse tempo, por esse mesmo tempo, separou o Senhor a tribo de Levi. Que tempo é esse que Moisés está falando? O nome Deuteronômio, o nome do livro, significa segunda lei ou repetição da lei. Depois dos 4 primeiros livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, Deuteronômio é uma espécie de repetição de tudo o que de mais importante foi falado. E é uma espécie, podemos dizer assim, de retrospectiva dos highlights, dos melhores e piores momentos da nação de Israel. Temos algumas informações, são novidades que não são mencionadas nos outros, com certeza, mas o foco do livro é esses highlights, os melhores e piores momentos. Em Deuteronômio 10, quando Moisés diz: foi nesse tempo que o Senhor separou a tribo de Levi, qual é a história que ele está contando? Ele está falando do momento entre a primeira subida dele ao monte, onde ele fica 40 dias diante do Senhor, e Deus dá os 10 mandamentos. Ele desce e vê o povo pecando diante do bezerro de ouro levantado por Arão. Ele quebra as tábuas da lei, e porque quebrou, ele tem que subir de novo, gastar mais 40 dias diante do Senhor para descer com tábuas novas. Esse momento é o que ele está descrevendo aqui. Você pode ler depois o capítulo 10. Quando a gente está lendo aqui, foi nesse tempo, é isso que ele está descrevendo. E eu já quero resumir que é isso, para que a gente entenda o que é que aconteceu, para que Deus, nesse tempo, separasse a tribo de Levi. Então vamos comigo agora para Êxodo 32. Êxodo 32, exatamente. Versículo 25. O texto diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. O que significa o povo desenfreado? Essa palavra significa sem freio. Significa que não dava para parar o povo. Quando Moisés desce, ele tenta interromper a festa ao bezerro de ouro, não consegue. Tenta interromper a prostituição, não consegue. Tenta interromper aquela bagunça, não consegue. O povo está sem freio. A Bíblia diz: Arão o deixou desenfreado para a sua vergonha. Então o que Moisés, que não consegue frear o povo, faz? Verso 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial. Se eu apontasse ali para aquela porta agora e falasse que ela é a entrada, você concorda comigo que aquela porta é a entrada? Mas você concorda comigo que ela também é a saída? Mas ela é a entrada ou é a saída? Depende. Para quem está do lado de fora,
ela é a entrada. Para quem está do lado de dentro, ela é a saída. Na verdade, ela é o divisor entre o lado de dentro e o lado de fora. Quando a Bíblia diz que Moisés se pôs à entrada do arraial, ele vai lá no limiar, na divisa. Saída para quem está dentro, entrada para quem chega. E quando a Bíblia está dizendo que ele está na entrada, significa que daquela linha ele deu um passo para trás. Ele está do lado de fora. Qual é a atitude de Moisés? Se vocês não vão parar de pecar, eu me recuso a permanecer no meio de vocês. Agora olha o que Moisés fala. Pôs-se a entrada de Israel, a entrada do arraial, e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Eu imagino na minha cabeça, a Bíblia não diz isso, mas na minha imaginação, santificado pelo Espírito Santo, imagino que Moisés pegou a vara dele e fez uma risca. E ele disse: quem é pelo Senhor, passa para o lado de cá. Agora nós vamos saber quem é quem nessa história. Já quem está aí não quer parar de pecar, que quem é pelo Senhor não fique no meio dessa turma, passa para o lado de cá, vem para fora do arraial. Quem foi que saiu? Olha o que o texto diz ali. Então se ajuntaram a ele todos, não alguns, não a maioria, todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor. Moisés está dizendo: isso não é minha opinião, é ordem de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um o seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, que tinha dito: assim diz o Senhor. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Agora olha o versículo 29. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Moisés chama a turma para o lado de fora e diz: galera, negócio é o seguinte, a parada vai ficar tensa, mas quem é pelo Senhor não só tem que sair de lá, tem que exercer juízo com quem não quer parar de pecar lá dentro. Pegue cada um a sua espada. E agora vocês vão voltar para esse arraial como emissários de Deus, estabelecendo juízo para quem ignorou a misericórdia dada enquanto eu dizia para parar de pecar. Não poupe amigos, não poupe irmãos, não poupe parentes. Irmão, quem quer andar com o Senhor não pode ter 2 pesos, 2 medidas de disciplina na hora que é alguém conhecido ou mesmo da família. Ele diz: não poupe nenhum deles. Mas ele diz: porque hoje, para que hoje ele vos conceda bênção. É como se Moisés estivesse dizendo: o que Deus está pedindo para nós é algo difícil, mas se nós honrarmos o que ele está pedindo, não só ter saído do arraial para fora, mas agora voltar executando o juízo e mostrando qual é o zelo de santidade que está no nosso coração, haverá uma recompensa, haverá uma bênção de Deus. E a bênção vai valer a pena. Vocês topam? Os caras dizem: estamos dentro. Lá na frente Moisés diz: foi nesse tempo que Deus escolheu a tribo de Israel. O que é que Deus está, a tribo de Levi, o que Deus está dizendo? É com esses que eu posso encontrar na luta contra o pecado. Por essa razão a tribo de Levi foi escolhida. Por essa razão ela foi separada. Agora Deus pega o Finéias, que é dessa tribo, e diz: com você eu tenho aliança do sacerdócio perpétuo. Por quê? Porque Finéias repete exatamente a mesma atitude de quando a tribo de Levi foi separada. Você acha que esse negócio deu na telha, na cabeça dele assim do nada? Irmão, com certeza isso era história que se passava de geração em geração. Por que que nossa tribo é a tribo sacerdotal? Nós não fomos escolhidos pelo Senhor num sorteio. Nós somos escolhidos pelo Senhor por um posicionamento. Irmão, hoje em dia as famílias estão tão envolvidas com entretenimento que se conversa cada vez menos. Mas da minha geração para trás, sabe-se que se valorizava muito ouvir a história dos pais, ouvir as histórias dos avós. Ultimamente nós estamos perdendo isso. Eu fiz uma viagem com os meus filhos em janeiro de 2010. Nós fomos fazer um misto de férias com missões e passamos 3 semanas em alguns países da África. A gente ficou a maior parte do tempo numa base missionária lá na Tanzânia, no meio do nada. Quando eu digo nada, nada, irmão, não tinha nem energia elétrica. Esse negócio de tomar uma água gelada era privilégio de poucos. A gente está
num local que durante o dia não tem energia, mas tem a captação, que o missionário conseguiu instalar lá umas placas de energia solar. Então o dia inteiro ele passa captando energia solar, e o sol lá é profissional, não é amador não. E quando chega a noite, eles tinham, dependendo da quantidade do uso, uma hora e meia, com muita economia chegava a 2 horas de energia. E depois a energia solar já havia sido gasta. Significava que a hora que escurecia perto das 6, a gente tinha até 7, 7 e meia, às vezes quase perto das 8, energia. Depois ficava tudo escuro, aí era luz de vela, era fogueira. Quem queria carregar um celular para tirar foto no dia seguinte tinha que aproveitar aquelas 2 horas, mas não tinha internet, não tinha nada. O que a gente mais fazia à noite? Conversava. Meus filhos um dia falaram: eu acho que a gente nunca conversou tanto em família como aqui. Porque todo dia, irmão, quem queria dormir 7 e meia? Não conseguia, nem se quisesse, né? Mas o que fazer? Não tinha luz nem para nenhum tipo de jogo ou brincadeira. Conversa, toda noite conversa. Essa nossa experiência nos fez voltar no tempo, nos fez imaginar como as gerações, e você vai ver muitos relatos da antiguidade, agiam. Irmão, não creio que Finéias passou a mão naquela lança, tendo uma ideia e tirando isso do nada. De repente ele lembra: nossa tribo só foi colocada na posição em que está porque manifestou zelo pelo Senhor. Deus não espera de nós nenhuma outra coisa a não ser zelo pelo Senhor e contra o pecado. Ele passa aquela lança e ele vai executar aquele homem e aquela mulher. E agora Deus faz uma aliança com ele. Lá na frente Deus encontra o sacerdote, diz: vou levantar um sacerdote fiel. É cada vez a linhagem dentro da linhagem, a ramificação dentro da ramificação. Mas sempre o ponto de recomeço é o quê? Quando Deus encontrou fidelidade. Porque como diz 1 Coríntios 4, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Sabe qual é o engano de muitos de nós, os líderes? É achar que Deus está procurando pessoas habilidosas. E a maioria de nós fica em conflito com a própria habilidade, que às vezes a gente não percebe que tem, ou não acha que tem, e a gente se sente às vezes até desqualificado para o ministério, porque a gente acha que não é capacitado o suficiente. Assim, 1 Timóteo no capítulo 3, a Bíblia diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Tudo no ministério começa com uma vocação. Essa vocação não tem que ser um chamado em voz audível, não tem que ter aparição de anjo. A vocação ela é reconhecida a partir do desejo. Você quer o ministério? Está muito afim? Ótimo. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo? Tem que ter qualificações. É necessário que o bispo seja, 2 pontos, irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha os seus filhos em toda sujeição e respeito, que governe bem a sua própria casa, porque quem não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? E a lista continua. Nessa lista de 1 Timóteo 3, se você juntar o que a Bíblia fala do bispo, quem quer o episcopado, é o bispado, isso que significa episcopado. E se você juntar o que a Bíblia fala do diácono, hoje em dia para nós a mentalidade de diácono é só de alguém que trabalha na recepção, num serviço, um introdutor de porta. Mas irmão, o conceito de diácono no Novo Testamento, o que os diáconos daquela época eram, alguns pastores de hoje não são. Os caras pregavam, moviam nos dons, operavam sinais e milagres, chacoalhavam cidades inteiras. Eles eram ministérios. Eles só não estavam numa função de governo que os bispos e os presbíteros tinham, mas eram ministérios. Então quando ele vai falar dos diáconos, ele aumenta qualificações. Algumas são repetidas nas duas e algumas são diferentes. Tirando as repetidas, em 1 Timóteo capítulo 3, nós temos pelo menos 16 características explícitas naquela lista. 16. Se for tomar por inferência, é mais uma ou duas. Das 16 explícitas, só uma diz respeito à habilidade. A Bíblia diz assim: seja apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter. Agora, o que é que a igreja fez nos últimos séculos? Nós pegamos a única habilidade da lista: seja apto para ensinar. Colocamos os nossos pastores num seminário 4 anos. Então vamos estudar toda a teologia junto, vamos dar psicologia, sociologia, antropologia, né? Vamos ensinar tudo que pode. E o camarada sai depois de 4 anos sendo treinado para a única habilidade
a maioria dos que eu conheço, nunca teve uma aula sobre caráter. E todas as outras 15 características não são importantes para nós. Irmão, de uma lista de 16, a gente decidiu valorizar conhecimento. Eu não estou falando contra, meu ministério é ensino. Eu quero ver a igreja com conhecimento. O que eu não quero é acreditar nessa mentira de que o conhecimento substitui o caráter. E nós temos uma formação de líder eficiente, porque ela é baseada em formação e não em discipulado. Ela é baseada em mera transmissão de conhecimento e habilidade de transmitir. Então o camarada hoje pode ser um vida torta, se falar direito, ele tem púlpito garantido em muitos lugares. E nós estamos na contramão do princípio de Deus. Irmão, para Deus não interessa se o camarada prega tão bem. Quando o apóstolo Paulo está falando com Timóteo para definir remuneração de ministros, porque eles tinham uma política, ele diz: os presbíteros que governam bem, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Então não eram todos os presbíteros que pregavam. E diz: sejam considerados dignos de dobrados honorários, ou salário dobrado. Tinha ministros que ganhavam o dobro do que o outro. Aqueles que pregavam a palavra tinham uma certa eminência, com certeza. Mas todo homem de Deus tinha que pregar a palavra? Não. Tinha gente que era muito eficaz no cuidado um a um, no mano a mano, na visita, na correção, na disciplina. E tudo isso é parte do serviço. E Deus estava dizendo: eu posso ter alguns de vocês que nunca vão nem pregar, nem vão vir a público para ensinar, mas vão fazer a minha obra, porque a obra de Deus não é só pregar. Agora, se a gente não entender o que é o requisito para entrar, a gente não vai nem se preparar devidamente para entrar. Mas se a gente não tem o requisito para entrar e acabou entrando, o que nós vamos acabar descobrindo ter é o requisito para sair. O que falta de fidelidade é requisito para sair. Eu durante muito tempo achava, e a gente percebe o que é que aconteceu com Eli. O que é que Deus disse: eu vou arrancar o seu braço da casa do seu pai, eu vou arrancar você e a sua linhagem. Porque Eli e a sua linhagem foram infiéis. Se o motivo para entrar é fidelidade, o motivo para sair é a falta dela. Eu pensava que Saul foi o tipo de gente que Deus levantou assim, provisoriamente, e que Saul nunca teve uma oportunidade real. Eu pensava: o povo quis tanto um rei, não soube esperar a hora. Eu disse: tá bom, pega o rei do jeito que vocês querem aí. E eu pensei: Deus acabou usando o pedido do povo, enrolou eles um tempo até aparecer alguém decente. Era isso que eu pensava. Descobri muito tempo depois que eu estava bem equivocado. Nenhum de nós pode dizer que Saul não teve uma chance real. O que a Bíblia mostra é que Saul não aproveitou a chance que ele teve. Olha comigo, 1 Samuel capítulo 13, verso 13. 1 Samuel 13, 13. O texto sagrado diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Isso significa que Saul não quer morrer, queria virar uma espécie de Highlander. A velha geração entende isso melhor do que a nova, que a menos que corte a cabeça, passe de geração em geração e não morre. Não é isso que Deus estava falando. Irmão, vamos entender o que Deus está falando a partir do que Saul perdeu. O que é que Saul perdeu? Atos capítulo 7 nos dá uma informação que você não acha no Velho Testamento. É a duração do reinado de Saul. Estevão diz: Saul reinou 40 anos. Em Atos 7 o mesmo Estevão diz: Davi reinou 40 anos. Na mesma pregação ele diz: Salomão reinou 40 anos. Todos os 3 reis reinaram ao mesmo tempo. Se Davi é que é o cara da parte de Deus, por que é que Saul reinou exatamente a mesma quantidade de tempo? O que Saul perdeu não foi a oportunidade dele ser rei, ele já estava estabelecido. O que ele perdeu foi a continuidade do reinado por meio da sua família. Quando o Senhor diz: você teria reinado para sempre, ele estava dizendo: quando você morresse, seria seu filho sentando no trono. Quando seu filho morresse, seria seu neto. Quando seu neto morresse, seria o seu bisneto. E digo mais, não posso afirmar isso com certeza, vou colocar como uma teoria, minha opinião.
Se o que Deus tirou de Saul e deu para Davi é o que a gente vê Deus falar com Davi depois, o que é que Deus fala com Davi depois? Você vai reinar para sempre. O que é que Deus estava prometendo a Davi? Deus estava dizendo, nunca vai faltar descendente seu que se assente no trono. Deus não estava falando só de uma linhagem duradoura, mas o que a Bíblia explica depois é que Deus está dizendo o seguinte: dessa sua linhagem, que vai haver sucessão atrás de sucessão, virá o Cristo, o Messias. E porque este reinará para sempre, e ele é da sua casa, da casa de Davi, então o reinado de Davi indiretamente vai durar para sempre. Se foi isso que Deus tirou de Saul e deu para Davi, e aqui Deus estava dizendo, você teria confirmado o seu reino para sempre, o que é que Saul jogou fora? Não foi o seu reinado, não foi o reinado de Jonatas. O que ele jogou fora foi o privilégio de ter o Messias vindo da sua própria linhagem. Se Saul tivesse sido fiel ao Senhor, talvez hoje a gente estaria cantando que Jesus é o leão da tribo de Benjamim, veio da tribo de Judá. Irmão, nós precisamos entender que o requisito para entrar é fidelidade, mas infidelidade é requisito para sair. Versículo 14: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você não é fiel, está cortado. Sua continuidade foi cortada. Então o que leva a Deus a estabelecer fidelidade, o que leva a Deus a remover infidelidade. Passa o reinado de Davi, passa o reinado de Salomão, chega os dias de Roboão, neto de Davi. Nos dias de Roboão, o império foi dividido. 10 tribos se uniram debaixo da liderança de Jeroboão, que formou o reino do norte. E só 2, a tribo de Judá e Benjamim, é que ficaram com Roboão. Quando Deus levanta Jeroboão, agora julgando o reinado de Roboão, Deus diz, só vou deixar 2 tribos na sua mão por causa da promessa que eu fiz para Davi. Agora ele levanta Jeroboão para reinar sobre a maior parte de Israel. Deus diz para Jeroboão, você vai reinar sobre tudo que desejar sua alma. E se você for fiel a mim, eu vou te estabelecer uma casa estável. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai ter a bênção duradoura. Mas o cabeção do Jeroboão levanta aqueles 2 bezerros, porque o templo estava no território de Roboão, e ele não queria os seus súditos entrando no país do outro para adorar. E ele foi rapidinho removido, embora tinha a possibilidade de ter uma casa estável. O tempo todo a mensagem é a mesma. Um dia eu estava falando disso, e um pastor, estava falando numa reunião de pastores, resmungou em voz alta o suficiente para que eu percebesse, ouvisse e entendesse o que ele estava falando. Ele diz, até agora só deu o texto do Velho Testamento. Falei para ele, então vamos para o Novo Testamento. Apocalipse capítulo 2. Carta ao anjo da igreja de Éfeso. A carta não é só a igreja de Éfeso. Normalmente a gente fala, é para a igreja tal, para a igreja tal. Sim, mas Deus endereça ao anjo da igreja. Então vamos tentar entender a mensagem. Apocalipse 1. João tem uma visão de 7 candeeiros de ouro, e ele vê também 7 estrelas. O anjo explica para ele na visão. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia. E as 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das igrejas. E agora Deus está falando com o mensageiro da igreja. Diz, se você não se arrepender, Apocalipse 2,5, virei contra ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. O que é que Deus está falando para o anjo da igreja? Se você não arrepender, eu tiro a igreja que eu lhe confiei. Se você não se arrepender, que é a forma de voltar a ser fiel, eu tiro a igreja que eu te confiei. Irmão, tem gente que acha que Deus no Velho Testamento era mal-humorado e que no Novo ele ficou bem-humorado. Tem uns que pregam a graça de um jeito que parece que Deus se converteu do Velho para o Novo Testamento. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo, que nele não há mudança. O que mudou foi a progressão da revelação de Deus, não quem Deus é. Agora, seus atributos de justiça que foram bem firmados antes dos de misericórdia ser claramente apresentados, não mudaram. Tem muita gente hoje em dia pregando uma graça onde não tem juízo. Eu digo, alguém tinha que ter avisado Ananias e Safira, morreram à toa. Porque se não tem juízo, por que é que esses 2 morreram? Alguém tinha que ter avisado as igrejas do Apocalipse, porque lá a conversa fica tensa. O tempo todo ele está dizendo, se não arrepender acontece isso. Ele fala do quê? De consequência. Aliás, ele fala de uma certa Jezabel, que ensinava o povo, seduzia os homens de Deus a praticarem a prostituição. O Senhor diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Mas ela não quer se arrepender.
Deus diz: eu vou prostrá-la de cama, eu vou matar seus filhos, e todo mundo vai saber que eu sou aquele que sonda as mentes e corações. O problema é que alguns confundem a longanimidade de Deus e eles entendem como se fosse impunidade. São duas coisas diferentes. Longanimidade é o tempo da paciência. Deus está dizendo: você está feio na fita, eu estou te dando oportunidade para você arrepender. Mas porque alguns acreditam que é impunidade em vez de longanimidade, eles não se arrependem e acham que vão se safar no tempo da graça. Então nós não podemos ter inocência, querido, de achar que podemos nos comportar de qualquer forma. Alguém falou: pastor, Deus exige mais do ministro do que do povo. Eu falei: não, o padrão é o mesmo para todo mundo. O ministro é que tem que ser o primeiro a dar exemplo do padrão que os outros têm que alcançar. Deus não cobrou de nós um padrão maior. Ele está dizendo: vocês têm que ser o primeiro. Por quê? Porque ministério é baseado no exemplo. E aqui nós vamos para o último ponto. Vocês conseguem segurar mais uns 10 minutos aí? Qual é o meu último